Olá, querido aluno, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Claudino e estou aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa disciplina de controle e automação de processos industriais. E hoje, especificamente, nós iremos tratar de um assunto muito importante. A gente vai falar da integração entre componentes para a atuação e para a automação de um sistema, porque todo sistema, toda a indústria tem diversos componentes, sejam sensores, sejam componentes físicos, sejam máquinas, e tudo isso precisa estar integrado para a gente conseguir fazer a automação, porque eu não vou automatizar algum dispositivo isoladamente, eu vou fazer uma automação que ela consiga abranger toda a minha indústria. Então essa é a ideia, a gente entender como que essa integração funciona. Será que eu posso simplesmente chegar lá, conectar um controlador e vai estar tudo pronto para eu já sair fazendo automação na minha indústria? Com certeza não, com certeza precisa de um preparo muito grande. Desde a descrição de cada um dos componentes até a identificação do que é entrada, o que é saída, como conectar, a compatibilidade entre todos os dispositivos. E por isso que essa etapa de planejamento dessa automação é muito importante para a gente entender como que funciona. Então, observando aqui no slide, o que a gente pode ver? Que todo sistema que possui uma boa automação precisa de alguns componentes principais e essenciais, que são os equipamentos. Lógico, toda a indústria possui diversos equipamentos, mas alguns são muito específicos quando a gente fala de automação, que são eles, os atuadores. A gente tem também os controladores. Esses são muito importantes, porque eles vão controlar todo o processo. E tem também os sensores, que através dos dados obtidos dos sensores é que a gente vai conseguir saber o que está acontecendo na nossa planta industrial. E tem também o software, que é um programa de mais alto nível que vai fazer o gerenciamento, que vai fazer o monitoramento da indústria e de todos os processos também. E logo, o sistema de supervisão é o que vai estar em mais alto nível supervisionando toda a planta industrial, desde o que acontece nos equipamentos, o que acontece nos controladores e qual que é o resultado que isso está impactando, qual que é o resultado que essa automação está trazendo para a sua empresa. E muito importante, como identificar as entradas e saídas de um sistema de automação. Porque eu preciso dar alguma entrada, digamos que você tenha um controlador, você precisa alimentar ele com alguma coisa, e isso são as entradas. E ele vai gerar uma saída. E como identificar o que é entrada, o que é saída na minha indústria, como fazer esse sistema de controle, como estruturar a programação, porque esse controlador, ele provavelmente não vai ser analógico na sua indústria. Você precisa utilizar controladores digitais que são mais potentes, que são mais rápidos, têm um processamento maior, têm uma qualidade maior. Então você precisa saber programar, ou pelo menos entender como que funciona essa programação, para você saber o que está acontecendo ali dentro da sua indústria, dentro do controlador. E qual linguagem de programação utilizar? Existem diversas linguagens, algumas são mais apropriadas para uso de CLPs, outras para uso de microprocessadores. Então, você precisa saber o que está acontecendo ali na indústria. E alguns conhecimentos que você precisa ter para a nossa teleaula de hoje. Você precisa saber que todo dispositivo controlado precisa ser programado, controlador precisa ser programado. E isso quando a gente está falando de um controlador digital. Controlador digital. Porque se for um controlador analógico, não vai ter um programa para ser inserido dentro dele. Simplesmente entradas analógicas vão gerar saídas analógicas. E dependendo do dispositivo, podem ser utilizadas diferentes linguagens de programação. Você precisa pelo menos entender um pouco de cada uma delas para conseguir falar qual que é o melhor controlador. Porque digamos que você tem um controlador que vai estar conectado a um inversor de frequência, ou seja, tem uma máquina, tem um motor aqui que vai estar acionando uma bomba d'água, que vai estar lendo, então, dispositivos, dados de um sensor, calculando, enxergando qual que é o nível de água em reservatório. E tudo isso vai estar sendo armazenado no seu banco de dados, vai estar sendo supervisionado pelo sistema de supervisão. Você precisa saber, então, qual que é a linguagem que vai conseguir fazer todo esse processo, qual que é a linguagem mais apropriada para integrar todo esse processo. E mais do que só a linguagem, você precisa saber identificar
quais são as entradas e saídas, quais são os sensores adequados, como você vai extrair os dados da sua planta industrial para conseguir colocar no seu controlador e aí sim ter resultados satisfatórios, conseguir melhorar a produção, conseguir deixar a produção mais rápida, mais eficiente, reduzir custos. Então, essa que é a ideia. A automação tem esse objetivo de melhorar sempre a produção, não simplesmente de automatizar. Ela quer que essa automação traga resultados muito bons para a indústria. Então, é isso que a gente vai conseguir aprender nessa nossa teleaula de hoje. Então, agora a gente vai começar efetivamente os nossos conceitos. Falando agora de variáveis de controle de entradas e de saídas. Então, um sistema controlador tem basicamente esses 3 tipos de sinais. São sinais de controle, as entradas e as saídas. Para você implementar um sistema de automação, você precisa identificar quais serão as entradas desse sistema de automação. E você precisa também saber quais serão as saídas geradas pelo seu sistema de controle, porque a partir dessa saída é que você vai ligar um sistema para atuar na sua indústria e a partir da sensibilidade, a partir dos sensores instalados na planta, você vai conseguir saber se essa atuação que você fez na sua planta foi realmente satisfatória, se trouxe algum resultado bom ou se trouxe um resultado ruim e precisa ser modificado o controlador. Então, você precisa entender quais são todas essas variáveis. Observando aqui no slide algumas características para o funcionamento de um sistema de automação, você precisa fazer a integração de todos esses componentes. É muito componente para integrar, porque a indústria é repleta de componentes. Componentes pequenos, grandes, analógicos, digitais. E o sistema de controle e supervisão precisa conseguir lidar com todos esses sistemas, todos esses componentes, todos esses sensores. E o sistema de controle, ele vai então executar funções a partir de um algoritmo. Alguém tem que inserir um algoritmo no sistema de controle para ele poder, então, realmente controlar e conseguir ler tudo que está chegando nele e gerar respostas satisfatórias. Então, esse sistema precisa ter instrumentos de medição, que vão coletar dados do sistema, ou seja, coletar dados da indústria, gerar dados a serem utilizados pelo sistema de controle. E essas serão algumas das variáveis essas que podem ser tanto dependentes quanto independentes. A gente vai entender melhor o que é variável dependente e o que é variável independente. Então, basicamente, quando a gente fala de entrada e saída de um sistema de controle, os dados que são recebidos pelo controlador são, então, os dados de entrada. Então, a entrada do sistema de controle é o que chega no controlador. Observando a figura, você consegue identificar isso. Tem as entradas que estão chegando aqui. A flecha indica que o sinal está chegando no controlador. Exemplos de sinais de entrada. Os sinais provindo de sensores e de transdutores. Algum sensor, algum transdutor vai gerar esse sinal de entrada que vai entrar no seu controlador. E isso vem a partir do processo. Então, está tendo o seu processo industrial. O processo industrial ocorre normalmente. Então, aqui você tem variáveis de processo, que não necessariamente as variáveis do seu processo são entradas para o seu controlador. O seu controlador vai receber o que está vindo do sensor. Ele vai, então, a partir de uma lógica que ele foi programado, gerar dados que vão ser a saída. Essas saídas vão, então, chegar em um outro processo através de sistemas de atuação, como, por exemplo, motores e atuadores lineares, atuadores circulares. Você tem sistemas que vão atuar no seu processo. Essa é a ideia de você ter entrada e saída. E quais são essas variáveis no sistema? Observando aqui uma pequena planta, você tem uma entrada da sua planta. Tem um elemento de atuação, que esse daqui é o diagrama de uma válvula. Então, você tem uma válvula que é um elemento de atuação. Esse sinal, depois da válvula, já vai estar manipulado, porque já passou por algum sistema. Então, ele está entrando no processo industrial. Depois, isso aí vai virar, então, uma variável de processo, porque já está ocorrendo dentro do processo industrial. E tem um sensor que é responsável por ler o sinal dessa variável de processo. Ele vai gerar um sinal de leitura, então,
cada sensor tem o seu sinal específico, que vai ser entrada para um controlador. Então, o sinal vindo do sensor é entrada para o controlador. O controlador que tem algum set point, que é o ponto ótimo que ele quer chegar, a partir da análise do sinal de entrada e de qual que é o ponto ótimo que ele deseja chegar, ele vai gerar um sinal de correção, que é a saída do controlador. Então, essa é a ideia geral de como funciona um sistema. Então, imagina, por exemplo, quando você está trabalhando no computador. Um exemplo bem simples, você está utilizando o teclado. Esse teclado está conectado no computador e o computador conectado na tela. Você, então, digita alguma coisa, um movimento mecânico de digitar, gera, então, o teclado gera um sinal que vai ser entrada para o computador, que é o controlador. O computador, então, manipula o sinal e gera um sinal que é saída, que vai ser ligado ao dispositivo que é o monitor. Então, você tem entrada, controlador e monitor, que é a saída, as três principais variáveis nesse pequeno processo. Então, observando aqui no slide, uma variável não é necessariamente entrada e saída. Você pode ter variáveis de processo que estão ali no meio de todo o processo, que às vezes variáveis que não vão precisar ser manipuladas ou então que não vão precisar ser sentidas. Aqui, variáveis de processo. O sensor, ele analisa essa variável de processo e gera um sinal digital ou um sinal analógico, que esse sim vai ser o sinal de entrada para o seu controlador. E essa ideia de entrada e saída, a gente sempre pensa a partir do ponto de vista do controlador. Então, o que chega no controlador é uma entrada e o que sai do controlador é uma saída. Esse é o correto pensamento para trabalhar com sistemas de entrada e saída. E uma variável, ela é um elemento intrínseco do processo. Pode ser temperatura, pode ser umidade, pode ser qualidade do ar, pode ser velocidade de uma esteira, pode ser quantidade de produto que está sendo gerada. Tudo isso é variável. E ela, então, pode ser entrada para o seu controlador. E o sinal de saída vai ser gerado pelo controlador, enquanto a variável manipulada faz parte do sistema. Aí a variável do processo, ela vai estar existindo, independente de ser controlada ou não. É assim que acontece. Você tem um sistema, as entradas do seu controlador, sinais provindo de sensores, e você tem variáveis que são independentes de ter um controlador ou não. Você tem sempre alguma produção sendo feita, você tem uma linha de produção, o motor provavelmente vai estar sempre ligado, então ele está ali uma variável que vai estar sempre ocorrendo. E a variável a ser controlada é a velocidade do motor. Você pode aumentar a velocidade da esteira para aumentar a velocidade do seu processo e vai estar monitorando quantas unidades estão sendo produzidas no final da esteira. Pode ser que você aumente a velocidade e produza menos unidade, porque de repente o sistema não vai dar conta de produzir em tal velocidade. Aí você, em vez de melhorar, está piorando. Por isso que o controlador tem que estar sentindo se aquele efeito que ele está fazendo está gerando um resultado bom ou um resultado ruim. Então essas são as principais características quando a gente trabalha com variáveis, tanto de entrada, de saída ou também variáveis de processo. Então, uma situação problema onde você precisa determinar entradas e saídas de um sistema a ser controlado. Todo sistema a ser controlado possui entradas e saídas. A ideia de todo engenheiro que vai fazer um sistema de controle e de automação de um processo industrial, ele precisa primeiro conseguir identificar quais são essas entradas e saídas. A partir da identificação, ele vai saber qual sistema de controle utilizar e como controlar esse sistema. Então, observando aqui no slide, qual que é especificamente o problema que você precisa trabalhar? Você fazendo parte de uma empresa de automação que está prestando serviço para uma empresa que fabrica peças para automóveis. Uma grande empresa que fabrica milhares de peças para automóveis. Você já determinou algumas características dessa linha de produção, que está querendo ser automatizada ou então melhorada. Ela tem um determinado tipo de automação, vai utilizar um controle em malha fechada com um PID, tem um princípio operacional e os equipamentos a serem utilizados em cada nível de automação e o modelo computacional também já foram identificados corretamente. Então, é isso que acontece já na planta do sistema. Você, então, deve continuar o desenvolvimento do projeto do sistema de automação. O que você precisa fazer? Estruturar
a lógica de programação, ou seja, como que o controlador vai controlar. Aqui, ó, como que esse controlador vai controlar o processo. Para ele conseguir controlar, ele precisa analisar entradas e gerar saídas. Então, essa é a primeira etapa, saber o que é entrada e o que é saída. Então, quais são as variáveis desse sistema de controle? Identificar as entradas e saídas do sistema. A partir disso, depois sim você consegue começar a planejar qual que vai ser o sistema de automação. As características básicas do sistema, dessa linha de montagem que você está trabalhando. Um sensor, ele indica qual produto que está chegando na linha de montagem da embalagem. Então, tem uma linha de montagem, uma esteira correndo e um sensor indica o produto que está chegando. Ele determina qual embalagem deverá ser montada pelo dispositivo de montagem, porque tem um produto que está chegando na esteira, vai ter um sensor que vai falar qual produto que é e qual embalagem que precisa ser utilizada. Então, o sensor de presença vai então indicar se esse processo, essa embalagem, está no local adequado ou não. Porque se o produto não estiver no local adequado, não dá para começar o processo de embalagem. Precisa esperar ele chegar até a posição correta. Com a embalagem no lugar, o posicionador coloca então o produto na embalagem. Aí sim, o controlador viu que tudo estava certo, que o produto estava no lugar, falou para o sistema de embalagem realmente colocar a embalagem no produto. Aí vai ter um contador que determina quantas peças foram posicionadas. Você precisa estar contando para saber qual que é a sua produção, para ver se consegue melhorar ou não essa produção. Então, continuando essas características, tem também um sensor de presença que indica o posicionamento para o lacre da embalagem, porque você precisa fechar a embalagem. Depois de ter embalado, vem o lacre. Então, a mesma coisa, tem um sensor que vai estar indicando, após a contagem, o peso. Ou seja, ele vai identificar se essa embalagem que chegou ali nessa etapa de lacre, ela está vazia ou cheia. Porque se estiver muito vazia, quer dizer que não ocorreu nada no processo de embalagem e a embalagem não tem nada dentro. Se ela estiver cheia, se estiver com um peso elevado, aí sim está tudo correto e pode ser lacrado. Depois disso, tem uma etiquetagem feita que depende de qual tipo de embalagem. Logo, tem que ter um sensor indicando qual embalagem está sendo produzida. Você pode até pensar, mas aqui no começo já teve um sensor que falou qual que é a embalagem. Não posso utilizar o sinal desse mesmo sensor aqui no final? Até poderia, mas vai que esse produto que você viu aqui no começo e soube qual embalagem que é, se perdeu no meio do caminho, porque de repente ele caiu da esteira, porque teve alguma coisa que atrapalhou. Aí chegou nesse ponto, se você for utilizar o dado que veio desse sensor, não vai dar certo, porque o produto não está mais no lugar. Logo, você precisa então ter um sensor para identificar o produto novamente. Aí você identifica qual é o produto, identificando qual que é o produto, você consegue colocar o rótulo correto e aí sim ele sai lá no final, chega no cliente bonito, do jeito que você queria. Então, o que você viu aqui? Você viu qual que é o processo, desde a entrada do produto, ele passando por uma esteira, que tem um sensor que vai identificar qual que é o produto. Depois ele libera o produto a ser envasado. Invasou, passou, saiu do processo de invase, chegou na hora de fechar. Será que tem produto? Será que não tem? Então tem que ter um sensor identificando se tem produto ou não. Saiu dessa etapa, passa para a etapa final, aí ele identifica qual que é o rótulo e consegue rotular. Agora, tendo em vista todos esses sistemas e essas entradas e saídas, você precisa, para conseguir gerar a lógica de programação para fazer o controle, você precisa saber o que é efetivamente entrada e o que é saída. Então, observe aqui no slide quais são as variáveis. Dispositivo de transporte de peças. Aqui, ó, transporte de peças, ou seja, ele vai estar mexendo alguma coisa no seu sistema, logo, mexendo as peças. É uma saída. O controlador vai ter que falar se ele tem que transportar ou não alguma peça. Sensor para identificação de produto na montagem de embalagens. Aqui, ó, sensor, essa palavra já está identificando, já está falando que é uma entrada. Então, beleza, é uma entrada. Dispositivo de montagem de embalagem, montagem.
Logo, é uma saída. O controlador fala como que a embalagem tem que ser montada. Sensor de presença, de novo, sensor. Já viu o sensor, pode falar que é uma entrada. Contador de peças é uma entrada também, porque ele está contando quantas peças estão sendo feitas e joga para o controlador para saber quantas peças foram realmente feitas. Dispositivo de posicionamento de peças da montagem. É um sistema que tem que fisicamente posicionar a peça, então ele tem que pegar a peça de um lugar e colocar no outro. Logo, é uma saída. Sensor de presença, entrada. Sensor de peso, entrada também. Dispositivo de lacre, é o que está lacrando, então saída. Sensor, vou nem continuar lendo, já é uma entrada. Dispositivo de etiquetagem é uma saída. Então, você viu quais são todos os dispositivos de entrada e de saída. A partir disso, você está pronto, então, para começar a identificar como que vai ser o sistema de controle e automação. Identificou corretamente a planta industrial. Sabe o que é entrada, sabe o que é saída, sabe quais são os processos. Agora sim pode dar continuidade. Então, com essa ideia de entrada, saída e identificação de entrada e saída, você conseguiu resolver corretamente mais uma situação, problema. Falando agora de fluxogramas, eu tenho certeza que você já viu algum fluxograma na sua vida, ou então também que você já fez algum fluxograma na sua vida. Mas você sabia que existem algumas regras para fazer esse fluxograma? Você não pode simplesmente colocar um círculo do nada no meio do seu fluxograma, porque um círculo significa alguma coisa, significa um processo, significa uma decisão, significa uma pergunta. Então, tem que saber quais são as regras básicas para se criar esse fluxograma. E existem também aplicativos para criar programas, para criar fluxogramas. Existem softwares, programas de computador para criar esses fluxogramas que vão ajudar a gente a lidar com esse trabalho. E o fluxograma não é somente um desenho, ele é muito importante para a gente identificar realmente o fluxo da produção, para a gente identificar como que está sendo o controle, a gente identifica qual que é o fluxo da sua linha de produção, aí você sabe onde estão posicionados os sensores, sabe qual é a resposta e tem ideia de como que vai funcionar o sistema. Então, o fluxograma ajuda muito. Observando aqui no slide, então, uma das partes mais importantes no desenvolvimento é a programação do controlador. E isso a gente tem certeza que é. Só que, como programar? Não vamos sair direto programando já no nosso software, escrevendo algum código ou utilizando diagramas de blocos prontos já. A gente precisa estruturar o funcionamento do sistema. E essa estruturação, ela é feita através dos fluxogramas, que vão ajudar muito a gente. E como eu acabei de falar, existem símbolos para partes diferentes de todas as funções possíveis que estão ocorrendo ali no processo. Observando aqui a tabela, aqui a simbologia básica para se criar um fluxograma, lógico, existem inúmeros outros símbolos também. Aqui, esse símbolo, uma espécie de oblongo aqui, indica o início e fim de um fluxo. Esse tipo de retângulo indica a entrada de dados manual, ou seja, alguém vai entrar no seu sistema e digitar alguma coisa ou colocar algum dado ali. Esse retângulo indica processo ou etapa de fluxo. Esse losango indica condições a serem seguidas. Chamada de uma subrotina, digamos que está lá no processo, está ocorrendo o processo, aí entra o envase, onde a máquina vai envasar. Essa é uma subrotina, logo você utiliza aquele símbolo, uma subrotina do seu processo. Esse outro símbolo identifica o que é saída de dados de uma impressora. Então, digamos uma etiquetadora, se você for colocar um fluxograma, a saída da etiquetadora tem que ter esse símbolo aqui. Exibir dados em tela, se você tiver uma interface homem-máquina, por exemplo, é aqui que vai mostrar quais são os dados a serem inseridos. Conexão de fluxos, leitura e gravação de arquivos, dado em arquivo. Enfim, existem muitos símbolos. E como estruturar essa montagem? E como entender esse fluxograma? Aqui, ó, começou o símbolo para início, passou, ele leu a nota 1, faz alguma decisão. Depois, ele exibe na interface, soma, e chegou no final.
que acabou essa função de soma. Quanto maior a complexidade do sistema, maior a complexidade do fluxograma também. Então, vamos estudar rapidamente um exemplo para a gente entender um fluxograma. Imagina um sistema de segurança de uma linha de produção com 13 máquinas. O isolamento da área acontece somente com uma porta de acesso. 2 sensores de presença estão indicando se alguém está na área. E se a área estiver vazia, a porta fechada, as máquinas podem ser ligadas. Então, essa é a descrição do seu sistema. Você tem um sistema ali com 13 máquinas, uma sala fechada com 13 máquinas. Não fala qual máquina é, mas são máquinas que, de repente, podem oferecer algum risco para o usuário, se tiver algum usuário ali do lado. Elas são totalmente automatizadas e não pode ter ninguém ali do lado porque é perigoso. Então, as máquinas só funcionam se não tiver ninguém dentro do ambiente e se a porta estiver fechada também. Logo, vamos entender como que funcionaria um fluxograma para esse tipo, para deixar as máquinas acionarem somente quando não tiver pessoas na sala e quando a porta estiver fechada. Então, observe aqui no slide como que poderia ficar um fluxograma para esse sistema. Tudo começa no início, é lógico, é o início e é o começo. Então, tem sensor de presença. Falou-se que existem 2 sensores de presença, 1 e 2. Esses 2 sensores de presença entram em um bloco que é o bloco para concatenar aqui os sinais desses 2 sensores de presença. Observa a simbologia. O sensor, que é um tipo de entrada, tem uma simbologia. Aqui esse bloco, para fazer a soma, tem outra simbologia. Passa, então, para uma etapa que é uma condição, que é uma pergunta. Ou seja, se os 2 sensores, se o sensor de presença 1 e o sensor de presença 2 forem positivos, ou seja, se forem negativos, ou seja, não tem ninguém ali, os sensores não identificaram pessoa alguma, aí ele passa para o sensor da porta. Se esse sensor da porta identificou que ela está fechada, então passa a pergunta. O sensor identificou que a porta está fechada? Se tiver, ele deixa ligar as máquinas. Mas voltando lá, se algum dos sensores deu positivo, ou seja, identificou que tem alguma pessoa, ele volta lá para o começo, ou seja, vai continuar monitorando. E mesmo depois que esse dispositivo identificou que não tem ninguém, chegou no sensor da porta, ele perguntou, a porta está fechada? Se o sensor falou que a porta não está fechada, ele volta lá para o início e vai continuar fazendo o correto sensoriamento e não vai deixar ligar as máquinas. Mas o mais importante, não somente pelo fluxograma, é você ver que cada bloco tem a sua funcionalidade. Aqui, bloco para fazer uma pergunta para o sistema, é esse losango aqui, ó. Perguntou, é positivo? A porta está fechada? Então, cada bloco tem a sua função. O bloco de início, também o bloco de final. E aqui, ó, o bloco de ação, esse retângulo aqui, que é o bloco de ação. Então, importante essa nomenclatura, essa simbologia para os blocos e também como fazer a ligação desses diagramas, desses fluxogramas. É muito importante. Tudo isso não é somente para fazer um desenho e deixar apresentável o seu sistema de automação. É para você entender, é para você conseguir mostrar como que está funcionando e qual que é realmente o fluxo dessa sua automação. Como que está sendo essa etapa de pergunta e resposta do seu sistema de automação, do seu sistema de controle. Por isso que o fluxograma ele é muito importante e vale a pena você estudar todos os símbolos. São muitos, lógico, e você vai aprendendo conforme vai utilizando o fluxograma e conforme vai criando mais fluxogramas. Aí você vai tendo mais contato com símbolos diferentes. Então essas são as principais características, os principais itens para você estudar quando for criar algum fluxograma. Falando agora de softwares para se criar fluxogramas. Existem, na verdade, inúmeros softwares. Você pode até, de repente, usar o Paint, se você quiser, e desenhar o seu quadrado, desenhar o seu círculo, mas isso dá muito trabalho. Existem softwares que vão facilitar a sua vida, que já tem uma biblioteca pronta de simbologias para você criar
esses fluxogramas. Então, vale a pena a gente estudar. Eu vou falar de um deles, que é um que eu costumo utilizar. Ele é bem simples, é uma interface gráfica simples de ser utilizada. Então, a gente vai entender como que funciona esse software. Então, observando aqui no slide, existem alguns softwares de criação. Um, como eu acabei de falar, bastante simples, é chamado DIA, D-I-A. E é esse software que a gente vai ver como que funciona. Essa daqui vai ser o que a gente vai abrir no computador, essa tela. E vamos montar, então, um fluxograma que controla o nível em um reservatório. O sensor digital detecta o nível, a bomba enche o reservatório e ele controla de forma ininterrupta. Então, o que a gente vai fazer? Desenhar esse sistema aqui. Tem um início, o sensor de nível fica verificando qual que é o nível. Se o sensor está acionado, ele desliga a bomba, que quer dizer que chegou no nível que ele queria. Se o sensor não está acionado, ele deixa a bomba ligada até que o sensor acione e fale que a bomba precisa ser desligada. Então, agora, vamos observar aqui no computador para a gente desenhar esse fluxograma. Essa é a tela que você tem quando abre o software. Vamos começar, então, pela etapa de início. Então, etapa de início requer o bloco de início. Então, vamos escrever aqui início. Início. Depois tem um bloco que é o sensor de nível. Então aqui a biblioteca que você tem é só ir procurando o bloco de sensor, que é esse daqui, ó. Até se você deixar o mouse em cima já vai aparecer entrada e saída. O sensor, como eu já falei, é uma entrada. Então clica aqui no sensor de entrada e coloca esse sensor aqui. Então aqui vai ser um sensor de nível. Pode posicionar ele aonde quiser. Depois tem um bloco de pergunta. Qual que era o bloco de pergunta? É esse daqui. Vamos deixar o mouse em cima para ver o que é uma decisão. Logo ele vai perguntar para falar qual que é a decisão. Então coloca o bloquinho de decisão. Qual que é a pergunta? O sensor está acionado? Está acionado? Vai perguntar se o sensor está acionado. Vamos redimensionar ele aqui para ficar... ou não ficou mais legível. Melhor assim, pronto. Então, está acionado? Se o sensor tiver acionado, ele vai desligar a bomba. Desligar bomba. Então, aqui, desligar bomba. Se o sensor não tiver acionado, tem uma ação que vai falar para ele ligar a bomba. Ligar bomba. Pronto. Vamos redimensionar aqui. Então, ligar a bomba. Agora está pronto para a gente fazer a ligação. Pode até colocar um texto aqui para... Se o sensor estiver acionado, sim. Se a resposta for sim, vai ligar a bomba. Se a resposta for não, vai desligar a bomba, ou ao contrário. Aí você clica aqui para fazer as ligações e começa no início. Seleciona a flecha que quer utilizar. Então aqui, saindo do início, chega até o sensor de nível. Pode dar um zoom. Sai do sensor de nível, vem passar, vai perguntar se está acionado ou não. Está vendo que às vezes dá um trabalhinho para deixar ele reto? Você se preocupa com isso quando for fazer corretamente. Aí está acionado, tem a pergunta de sim, desligar a bomba. Aí se tiver que desligar a bomba, depois ele tem que voltar para o início. Aí você pode clicar 2 vezes, selecionar o final aqui, depois vem aqui e um sensor de nível. E assim vai. Então é assim que você vai conseguir criar
esse fluxograma. Então, esse é um software bastante simples de ser utilizado, só vale a pena. Volta aqui no slide para a gente entender, lembrar qual que teria que ser o resultado. Então, você vai utilizar o software para fazer esse fluxograma. Então, você vai elaborar esse fluxograma. Bastante simples, bastante fácil de utilizar. Eu recomendo muito que você utilize esse software. Então, através desse software, o dia que você teve contato com pelo menos um e como também já conseguiu se familiarizar com a criação de fluxogramas e com a estrutura de se criar, de se posicionar e como fazer as ligações desses blocos nesse fluxograma. Teremos agora, então, um momento de interação. A gente pode mandar pergunta, pode mandar curiosidade. É sempre legal quando você manda pergunta. Então, manda pergunta que eu vou tentar responder. Ou se você tiver uma curiosidade, algum processo que você já teve contato de automação, quer saber como que funciona um pouco mais, vale a pena. Enquanto isso, eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem aí. Para elaborar a lógica de programação de um controlador, é obrigatório criar um fluxograma? Ou seja, eu não consigo programar meu controlador se eu não tiver um fluxograma? Então, essa tá a pergunta, vai ficar aí, pode mandar pergunta também, pode mandar curiosidade, daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Bom, primeiro, é lógico que a gente não precisa de um fluxograma para criar o nosso sistema de automação, mas o fluxograma, ele ajuda muito, né? Ele consegue facilitar. Criando fluxograma, você entende melhor como que é o processo, qual que está sendo o processo a ser controlado. Então, é lógico que não é necessário, não é obrigatório. Antes da gente continuar, eu quero lembrar também que você tem disponível para fazer o desafio nota máxima. Então, o desafio nota máxima ele é muito importante, tem muitas questões muito úteis para você se preparar aí para as provas, se preparar para fazer algum concurso também. E é importante, você tem então até o dia 24 para fazer o desafio nota máxima. Então, vai lá, dá um gás,
faz ele que você ainda tem tempo. E além disso, tem também a avaliação institucional, o avaliar, que foi prorrogado. E você tem até o dia 20 para fazer essa avaliação. É muito importante, a gente precisa muito do seu feedback. Então, use o avaliar para falar o que está sendo bom, o que está sendo ruim, como que a gente pode melhorar. Será que as aulas estão boas? Você está gostando? Você não está gostando? Usa. Então, vai lá, faz todo o DNM, resolve todo o desafio nota máxima, que você vai ter a sua pontuação necessária, resolve também, na verdade, responde o questionário do avaliar, que vai ser muito interessante, vai ser muito importante a sua participação. A gente precisa dela, beleza? Então agora a gente está pronto para continuar os nossos conceitos, os nossos desafios e continuar aprendendo muito mais sobre esse desafio de controle e automação de processos industriais. Então, você vai trabalhar com uma situação, um problema, onde você vai precisar elaborar um fluxograma, porque o fluxograma ele é muito importante para a gente criar um sistema de controle e automação de processos industriais. O fluxograma ele vai te dar visão de quais são entradas e saídas, de como tem que ser o processo, qual que é o ambiente que o processo vai trabalhar e como que a gente pode, então, resolver esse problema. O fluxograma ele é muito importante. Então, primeiro observa aqui no slide para a gente entender qual que é, mais especificamente, esse desafio. Então, você faz parte aí de uma empresa de automação que presta serviço para uma fabricante de reposição, de peças de reposição para automóveis. Você já prestou uma consultoria muito grande para essa empresa, já determinou várias coisas na planta dela. O que você já determinou? O tipo de automação que vai ser utilizada nesse sistema a ser implementado. Quais os equipamentos a serem utilizados em cada nível de automação, você também já identificou. Você já falou para o empresário quais serão os equipamentos a serem utilizados. Variáveis de entrada e saída do controlador, você também já obteve, você já identificou, já estudou o sistema e sabe quais são as variáveis de entrada e quais são as variáveis de saída. E o próximo passo, o que você precisa fazer então? Estruturar um software que será utilizado pelo controlador para controlar o processo, integrando todos os componentes por meio de variáveis de entrada e saída. Mas, antes de você usar um controlador, o que você precisa fazer? Criar o fluxograma. Que o fluxograma vai deixar tudo mais fácil de ser entendido. Então, precisa criar o fluxograma antes de fazer. Você, então, vai resolver a situação problema, primeiro relembrando quais são as entradas e saídas do seu sistema. Você tem como saída dispositivo de transporte de peças, a esteira transportadora. Esteira transportadora, saída, sensor de identificação de produtos, entrada, dispositivo de montagem de embalagens, a saída, sensor de presença, entrada, controlador de peças, entrada, dispositivo de posicionamento, a saída. Então aqui você tem a tabela com todas as entradas e saídas do seu sistema. A partir disso você consegue então criar o fluxograma. É isso que você precisa fazer então, fazer a criação desse fluxograma, observando aqui no slide como que vai ficar, qual que é o fluxograma, a gente vai estudar melhor, vai entender melhor o fluxograma completo, com mais detalhes, é lógico, porque aqui não dá para identificar muito bem. Mas só lembrando o processo, tem aqui produtos que chegam a uma linha de processo. Esses produtos, quando estão posicionados corretamente, tem um sensor que identifica qual produto que é. Identificou qual produto que é, passou para o controlador manda uma mensagem para o sistema de embalagem, que faz a embalagem correta no produto que está ali. Saiu dali, ele fica guardado um tempo em algum lugar, depois ele vai chegar até o ambiente para fazer o lacre da embalagem. Logo, tem um sistema que vai identificar, tem um sensor aqui nessa etapa, que vai identificar se tem realmente um produto ali ou não, se até aqui ocorreu tudo certo. Se tiver tudo ok, ele vai fazer o lacre da embalagem. Depois do lacre, ele vai partir para o setor de fazer a identificação do produto.
vai ter um sensor, então, sabendo qual produto que está aqui, para falar qual identificação a ser feita. Esse é o processo. Então, agora, vamos observar aqui no nosso computador, para a gente entender melhor, com mais detalhes, como que vai ficar esse fluxograma. Então, aqui tudo começa no início. Vamos utilizar a caneta aqui, tudo começa no início. Depois vai passar por um sensor. Esse sensor, o que ele vai fazer? Ele vai identificar qual que é a peça. Identificou qual a peça. Aqui identificou qual a peça. Será que é a peça 1? Será que é a peça do tipo 1? Se for peça do tipo 1, ele passa para o sistema de montagem 1. Se for peça 2, passa para o sistema 2. Peça 3 para o sistema 3. Então, até agora, você já sabe o que aconteceu até aqui. Tem um bloco que vai fazer a junção de tudo isso. A junção da decisão. Será que até aqui passou o sistema montado 1, 2 ou 3? Depois ele vai continuar no processo, vai ter um outro sistema, um outro sensor que vai identificar se a embalagem está na posição. Se essa embalagem estiver na posição correta, ele vai iniciar o posicionamento das peças, depois vai passar pelo contador de peças. Aí vai contar a quantidade de peças. Se essa quantidade de peças for maior do que 100 peças, por exemplo, ele para de posicionar. E isso foi uma etapa. Aí agora chega na etapa de lacre. Depois que está tudo feito ali naquela primeira etapa, ele vem para a etapa de colocar o lacre no sistema. Então, tem um sensor para identificar se a embalagem está na posição para ser feito o lacre, se a embalagem está correta para ser feito o lacre, qual embalagem que é. Se a embalagem ainda não estiver na posição, ele volta até que o sensor indique qual que é a posição correta. Depois vai ter um sensor de peso. Se ele está com o peso correto, quer dizer que a caixa está cheia. Então, caixa estando cheia, quer dizer que ele pode fazer o lacre. Então, caixa estando cheia, quer dizer que ele pode fazer o lacre. Se ele pode fazer o lacre, ele vai para o sistema para identificar qual que é a embalagem. Identificou qual que é a embalagem? Será que é a embalagem 1, 2 ou 3? Se for embalagem 1, coloca a etiqueta vermelha e retorna ao início. Se for embalagem 2, coloca a etiqueta azul. Se for embalagem 3, coloca a etiqueta amarela. E no meio de tudo isso, tem as negativas, lógico. Aqui, por exemplo, se a caixa não estava cheia, aqui, ó, a caixa não estava cheia, ele descarta a caixa. Então, tem que ter um sistema para saber se isso está correto, para saber se pode descartar ou não a caixa. Então, você viu, o fluxograma tem essa capacidade. O fluxograma tem essa capacidade e essa intenção de simplificar o processo, deixar tudo mais visual, porque é muito melhor a gente bater o olho num fluxograma e na hora já identificar qual que é o processo do que, por exemplo, pegar um código escrito dentro de um controlador para saber tudo o que está ocorrendo. Vai ser muito mais difícil. O fluxograma consegue simplificar todo esse processo e deixar de uma forma muito mais visual. Por isso, vale a pena escrever o fluxograma corretamente, que vai facilitar muito as próximas etapas. Então, esses são os conceitos principais para você conseguir elaborar um fluxograma e resolver essa situação problema. Falando de linguagem de programação, a primeira parte, linguagem de programação, é muito importante. Quando a gente fala no sistema controlador digital, quer dizer que ali dentro dele tem, por exemplo, um microprocessador, um microcontrolador. E para você conseguir falar o que esse programador, o que esse controlador tem que fazer, existe uma linguagem de programação adequada. Você precisa utilizar um software de programação adequado para escrever essa linguagem, seja uma linguagem baseada em diagramas de bloco, ou seja uma linguagem em que você vai digitar o código, que você vai falar linha a linha o que vai acontecer dentro do seu controlador. Existem diversos tipos de linguagem, cada uma para o seu controlador específico.
algumas linguagens mais difíceis de ser aplicadas e outras linguagens muito mais fáceis, mais visuais de serem aplicadas. Então, a gente vai entender como que funcionam essas linguagens e quais são elas também. Observando aqui no slide, a linguagem de programação, então, é um método padronizado para comunicar instruções para um computador ou dispositivo programável. Você tem lá um sistema que vai fazer alguma entrada mecânica, algum sinal de entrada, por exemplo, o botão de liga. Ele vai estar ligado, conectado, não vai estar ligado, ele vai estar conectado a um controlador. Isso daqui é um CLP, é um tipo de CLP. Então, o botão vai estar ligado ao CLP e dentro do CLP tem a lógica de controle. Aqui, ó, lógica. Tem a lógica de controle. Essa lógica de controle vai, por exemplo, falar qual que é o sentido de rotação do motor. Será que ele roda para esse sentido? Ou roda para o outro sentido? Sentido horário ou sentido anti-horário? Então, é a lógica de programação que vai falar isso. Vai falar qual que é a velocidade angular, a rotação desse motor. Então, esse sistema vai falar isso daí. Qual que é toda a lógica de controle que você tem que fazer. Além disso, existem diferentes tipos de linguagem. Existem linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível. Você precisa entender quais são as linguagens de alto nível e quais são as linguagens de baixo nível. Normalmente, as de alto nível são mais fáceis de serem feitas do que a de baixo nível. A de baixo nível, geralmente, é muito mais complicado de se trabalhar. Então, depende do nível de afinidade com linguagem de programação que você tem. Aqui, por exemplo, linguagens de alto nível. Alguns exemplos. Ela se assemelha à linguagem humana de compilação, só que ela tem um problema. Geralmente são mais lentas. E a de baixo nível é mais difícil, mais complexa de ser feita, só que é muito mais rápida. Mais rápido de se compilar. Então, você cria um programa e quase que instantaneamente ele já consegue gerar a resposta desejada. Então, é essa que é a ideia. Aqui, por exemplo, linguagem de máquina é a linguagem binária. Uma linguagem de baixo nível utiliza aqui alguns comandos de baixo nível. E uma linguagem de alto nível, por exemplo, consegue fazer uma função matemática baseada em variáveis que você consegue fazer declaração, ou às vezes nem precisa declarar a variável para fazer essa conta. Então, a linguagem de alto nível, ela é muito mais fácil. Então, os programas, eles geralmente funcionam em loop. Eles têm um início. Vamos desenhar o bloco de início, né? Tem um início. Vão passar por alguma programação. E, geralmente, eles vão retornar ao início. Então, eles ficam infinitamente nesse código. Aqui eu vou colocar o código. Ficam infinitamente rodando esse código. E alguns fabricantes desenvolvem seus próprios softwares para programação. Digamos que você vai utilizar um CLP do Logo, chamado Logo, que é da Siemens. Existe um software para programar o Logo. Você vai usar um CLP da Delta, uma outra marca, um CLP da Delta. Existe um software para programar o CLP da Delta. Então, dependendo do controlador que você vai utilizar, é o software que vai ser utilizado. Linguagens utilizadas para programar controladores. Um texto estruturado, linguagem de programação, e você tem que digitar. Você vai digitar lá, por exemplo, utilizar linguagens de computação. If, alguma coisa, ele faz um determinado processo. Vai criar um loop com comandos de while. Então, existe esse texto estruturado. Texto estruturado mais blocos funcionais. Ou seja, você usa um texto estruturado para criar um bloco funcional. Aí criou o bloco funcional, que já é uma solução mais gráfica,
Você tem, por exemplo, o seu bloco que você criou com a sua linguagem de programação, que ele tem entrada 1, entrada 2 e entrada 3. E a partir da linguagem que você programou, ele vai gerar a saída. Existe a lista de instruções. E aqui, linguagem de mais alto nível, diagrama de blocos funcionais, Graph7 ou Logical Ladder, dependendo de como você quiser falar. Essas são linguagens de mais alto nível. Vou até escrever aqui, alto nível. Essas aqui, linguagens de alto nível. Como que é o sistema de texto estruturado? É mais utilizado para programação, para quem já tem bastante familiaridade com linguagem de programação, porque não é uma programação muito fácil, mas quem já tem facilidade consegue utilizá-la. E vai ser, então, uma programação muito mais eficiente. Então, linguagem de comando. C, C++ ou alguma linguagem específica, Python, então, você vai utilizar. Geralmente, qual o sistema de controle que utiliza isso? Quando você vai programar o microcontrolador. Geralmente é ele que utiliza isso daí. Ele vai então fazer a execução linha a linha. Ou seja, primeiro ele executa a linha 1, depois a linha 2 e vai sequencialmente, executando linha a linha. Já o CLP não é assim, o CLP executa tudo que está no código ao mesmo tempo, que é tudo paralelo. Então, texto estruturado e blocos funcionais. Como eu falei, você tem dentro do seu bloco algum texto estruturado, que você teve o trabalho de criar esse texto estruturado, ou então você pegou pronto. Aí já tem o bloco pronto, você só utiliza, você só conecta entradas e tem a saída. É muito mais simples de se trabalhar. Então é assim que você consegue trabalhar com esse sistema de blocos estruturados, mais simples, ou então você pode utilizar a linguagem de programação em si para trabalhar, você vai conseguir executar códigos mais eficientemente. Então, essas são as principais características quando você vai estudar, então, linguagem de programação aplicada a controladores, seja um microcontrolador ou, às vezes, um CLP também. Então, esses são os principais conceitos que você precisa saber para trabalhar com linguagem de programação. Falando agora de linguagem de programação, uma linguagem mais avançada, conceitos avançados de linguagem de programação, conceitos mais específicos para se trabalhar com o CLP, por exemplo, que é um instrumento que a gente costuma utilizar muito na indústria. Então, primeiro, observe aqui no slide para a gente ver algumas características. Linguagens de programação bastante utilizadas. A gente costuma utilizar o texto estruturado, ou pode utilizar o texto estruturado mais os blocos, os textos estruturados que vai criar blocos funcionais. Você pode utilizar listas de instruções, pode utilizar diagrama de bloco funcional, Graph7 ou Logical Ladder. São clássicos. Lista de instrução, como que é? Uma linguagem de baixo nível, mais complicada de ser feito, só que é muito mais eficiente. Então, esses aqui são exemplos de instruções que você vai utilizar quando for fazer uma linguagem com lista de instruções. Tem uma instrução chamada LD, que tem um determinado resultado. Então, aqui uma instrução chamada END, uma instrução chamada ENDN, ST, enfim, são instruções que você vai utilizar no seu código. Agora, começando mais linguagens de alto nível. Por que alto nível? Porque aqui você tem um bloco que é o END, só que dentro desse bloco é intrínseco que tem uma linguagem de programação. Você utiliza o que está no nível alto, mas no nível baixo, que é a programação em si, digamos, programação em C, foi feita por outra pessoa ou pelo próprio fabricante do sistema que você está utilizando. Então, uma linguagem gráfica que permite criação de programas utilizando blocos pré-programados. Existe uma norma que padroniza esses blocos para não virar uma confusão, né? Porque assim
Você evita que cada fabricante tenha seu próprio bloco com uma determinada estrutura. Então, essa norma facilita e normatiza esses blocos. Como eu acabei de falar, fabricantes criam blocos com recursos específicos. Porque, às vezes, você está utilizando um CLP que não tem essa função end. Então, o software do fabricante do CLP que você está utilizando não vai disponibilizar essa função. Por isso, você precisa saber qual que é o seu sistema a ser utilizado. Mais do que isso, também tem os blocos feitos pelos fabricantes, criação de blocos por texto estruturado. Você pode criar também um bloco, se você quiser. Uma linguagem, que é o Graph7 ou G7, que é baseada em uma sequência lógica com fluxogramas. Tem algumas etapas. Então, as etapas determinam onde o processo se encontra. Aqui, ó, blocos de etapas. As etapas determinam onde o processo se encontra em um determinado momento. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, e são representados por um quadrado. A etapa inicial, ou seja, etapa 0, ela é representada por dois quadrados, um quadrado dentro do outro. Etapa 0 é o início, aqui ó, início. E início. Ações. Existem blocos de ação. Eles são demonstrados em caixas de texto. Aqui ó, você vê um bloco de ação, um bloco de ação. Então, são formados em caixas de texto e mostram o que o sistema fará e como ele se encontra. Existem as transições também, que são as linhas de ligação, ou seja, a transição, que é a transição de um bloco para outro, que é a passagem de uma etapa para outra. Você sai da etapa 1, passa por uma transição, chega na etapa 2. Então, esse é bloco de transição. Essa linguagem é bastante utilizada, mas agora eu vou falar um pouquinho mais de uma linguagem que ela é muito utilizada mesmo, mais do que as outras quando a gente fala em sistemas de controlador industrial. Porque na indústria a gente costuma utilizar muito um controlador chamado CLP, Controlador Lógico Programável. E ele tem, então, uma infinidade de recursos, de entradas e saídas, dependendo do modelo que você escolher. E uma lógica que geralmente a gente utiliza para programar é a lógica ladder, ou ladder, dependendo de como a gente quiser falar. E eu vou, então, explicar um pouco como funciona, explicar os conceitos básicos dessa linguagem. Observe aqui no slide, então, para a gente entender. Essa linguagem ladder, ela também é bastante gráfica. Ela é bastante gráfica e você consegue analisar. Aqui, por exemplo, ela é uma lógica baseada em relés. O que é um relé? Relé é um sistema que ou ele está aberto ou ele está fechado. Um relé, ele é ou aberto ou fechado. Então, por exemplo, você tem o relé, a entrada X0 aqui, ó, e você vê que ela chega aqui, aí tem um salto e vai até lá. Isso significa que a entrada X0 é normalmente aberta. Ou seja, quando não tem nenhum sinal, ela está aberta. Aí, caso você feche o que está na entrada X0 do seu controlador, do seu CLP, então tem lá o seu CLP, que tem várias entradas. O que tiver na entrada X0 é o que está aqui conectado nessa linha, normalmente aberto. Se você joga um sinal nessa entrada, você jogou lá um mais 12 volts, isso daqui fecha. Jogou, isso aqui fecha, e ele energiza o que está na saída Y1 do seu CLP. Então, tem lá o seu CLP, saída Y1. O que está na saída 1 vai ser energizado. Digamos que você ligue uma lâmpada, então tem lá uma lâmpada, tem uma lâmpada. Se você colocar um sinal em X0, vai sair o sinal para energizar a lâmpada. Basicamente isso, é bastante gráfico, bastante fácil de ser entendido. E tem também o normalmente fechado, que quando você joga aqui, ó, por exemplo, X1, normalmente fechado. Quando você joga um sinal em X1, aqui, ó, que é normalmente fechado, então jogou um sinal, ele abre. Ele abre,
Aí é o contrário, lógica invertida. E esse símbolo é o que mostra. O símbolo mostra se você, na sua lógica, está utilizando ele normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, essa é como funciona, basicamente, a lógica ladder. Depois, você vai poder utilizar um software para saber mesmo como programar em ladder. Aqui é só a visão geral de como funciona essa lógica de programação, que é muito utilizada e é muito importante saber como que ela funciona. Então, esses são os principais conceitos e características dessa parte de linguagem de programação. Resolvendo uma situação, problema, onde o seu trabalho é, a partir de uma automação industrial que você está fazendo, uma automação e um controle de um processo industrial, definir qual linguagem de programação que vai ser utilizada. E a linguagem de programação vai depender, às vezes, da afinidade que você tem com o equipamento, ou se você tem mais afinidade com programação em hardware, em software. É nessa etapa que você vai definir o que você vai utilizar. Se você estiver utilizando um CLP, por exemplo, vai provavelmente utilizar a lógica ladder. Se você estiver utilizando um outro sistema de controle, um microprocessador, vai utilizar linha de código, vai utilizar C, C++. Se você estiver utilizando o CLP da Siemens, que é o Logo, você vai utilizar a linguagem de programação específica para o Logo, que é uma linguagem mais alto nível, com blocos funcionais. Então, você precisa saber primeiro o que você vai utilizar e como que é a planta, como que é a sua indústria. Então, observando aqui no slide, você faz parte aí de uma empresa. Você faz parte de uma empresa que presta automação, presta trabalhos de automação. E foi contratado por uma fabricante de peças de reposição para automóveis. Você já determinou algumas características, como, por exemplo, qual o tipo de automação, variáveis de entrada e saída do controlador, fluxograma de automação. Isso aí você já fez. Etapas passadas, não precisa mais fazer. O que você tem que fazer agora? Você já sabe que o próximo passo é definir qual linguagem de programação vai ser utilizada para programar esse controlador. Então, já sabe como que é. Esse daqui é o fluxograma, que você também já teve todo o trabalho de criar. Então, já criou o fluxograma, aqui, ó, saindo de uma etapa inicial, chegando até a etapa final. Nesse meio tem diversos sensores, sensor de presença, sensor de peso, tem contador, tem outro sensor de presença. Então, tem muita coisa. Você já criou, já teve todo o trabalho de saber como que isso funciona. Agora, a sua próxima etapa é definir qual que é o programador a ser utilizado. Então, basicamente, o que você está fazendo aqui nessa parte? Você já sabe o fluxograma, já viu que tem sensores. Então, tem diversos sensores. Tem pelo menos 4 sensores. Tem alguns atuadores, ou seja, o atuador que vai fazer o processo de embalagem, o atuador que vai fazer o processo de lacre, o atuador que vai fazer o processo de invase. Então, tem vários atuadores. Partindo desse princípio, que tem diversas entradas, diversas saídas, você vai estar trabalhando em um sistema industrial. Então, lógico, já vamos partir para a escolha do CLP, que é o mais indicado e é também um dos mais fáceis de ser programado. Então, CLP, mais indicado, eu sempre recomendo que você use CLP quando vai trabalhar com controle e automação de processos industriais. Ele é mais robusto, mais imune à interferência, muito melhor, mais fácil de trabalhar. Observando aqui, então, a resolução, você vai utilizar um CLP, como eu acabei de sugerir para você, como elemento de controle. E cada CLP tem a sua lógica de ser programado. Então, pode utilizar vários tipos de programação. Você pode até programar em C, se você quiser. Pode programar em Assembly, se você quiser. Como o processo segue um sequenciamento lógico, é interessante utilizar a linguagem ladder, porque ela vai ser bastante intuitiva também para programar. Então, linguagem ladder. Você pode utilizar também uma outra linguagem, que é a Graph7. Você tem que estruturar a lógica do seu algoritmo para isso, mas é mais indicado utilizar ladder, porque é mais fácil. Então, ladder. Simples assim. Simples assim. A parte de escolher qual linguagem é bastante simples. Você
vai partir das suas próprias afinidades, geralmente. Se você tiver afinidade com um determinado tipo de CLP, vai escolher ele. Pode ser que para outras pessoas seja mais difícil utilizar o sistema que você for querer, mas para você é mais fácil. Eu indico o CLP e a utilização de ladder porque é bastante intuitivo, bastante fácil, prático, rápido de fazer. E geralmente os softwares de programação em ladder oferecem já blocos, digamos que você queira ler um encoder, que é o que está medindo a rotação de um motor. Você vai saber a velocidade daquela esteira que está transportando os produtos ali para o processo de embalagem. Você coloca um encoder e dentro do software de programação de ladder já tem um bloco que vai fazer essa leitura. Você só conecta os fios do seu encoder. No CLP já tem um bloco que faz aquilo ali bem rápido e bem fácil. Você só utiliza a parte de criar o algoritmo e criar a lógica de programação, porque criar o bloco em si você não vai precisar, porque ele já está feito. Então, com isso você conseguiu resolver esse sistema e conseguiu desenvolver e escolher principalmente também uma linguagem de programação e assim que você conseguiu resolver corretamente mais essa situação, problema. Teremos agora então um momento de interação. Tem mais tempo para você mandar as suas dúvidas, mandar as suas sugestões, mandar as suas críticas e às vezes as suas curiosidades também. Depois disso, vou dar um tempo para você mandar todas as suas opiniões. Eu vou voltar para a gente trabalhar um pouco em como criar fluxograma e como trabalhar nesse sistema de automação. Então daqui a pouquinho eu estou de volta.
Bom, já que a gente não teve nenhuma pergunta, eu vou aí mostrar mais ou menos como que a gente pode continuar criando o fluxograma, porque é uma parte muito importante. É sempre legal a gente, como engenheiro, conseguir deixar o sistema bem formatado com esse fluxograma. O fluxograma bem feito facilita muito o sistema de automação. Então, observando aqui no slide, vamos fazer uma interação. Imagina um sistema de transporte de papel jornal por meio de uma empilhadeira robótica. Duas máquinas de impressão com o sensor indicando o fim do papel. Acabou o papel, o sensor está indicando. Uma empilhadeira deve estar sempre em posição de carregamento para atender a máquina de impressão rapidamente, para não deixar o processo ficar muito tempo parado. Quando acaba o papel de uma impressora, o sistema de transporte deve levar o papel novo até o mais rápido possível. E como que ficaria, então, esse sistema, se a gente for fazer um fluxograma disso? Olha como é simples, como fica fácil de entender como que é o sistema. Não preciso ficar escrevendo sempre, descrevendo como que é o processo, só olhando o fluxograma. Então lá, partiu, começo, está em posição de carregamento, aí tem um sensor da máquina 1. Esse sensor da máquina 1 vai então gerar sinais para uma possível pergunta ser respondida. O nível de papel está baixo. Se o nível de papel está baixo, ele vai carregar a máquina 1. Ele vai voltar lá para o início e vai, logo depois de início, já ficar em posição de carregamento para carregar de novo se for preciso. Só que o nível de papel da máquina 1 não estava baixo, então parte lá para a máquina 2. Sensor da máquina 2 vai perguntar: nível de papel da máquina 2 está baixo. Se não tiver baixa, volta lá para a posição de carregamento para ver se o sensor da máquina 1 está baixa. Se não tiver baixa, vai perguntar e assim por diante e vai fazer o loop aqui. Só que se o sensor identificar que o nível de papel está baixo, ele carrega a máquina 2 e aí vai para o fim. Foi para o final. E depois de carregar a máquina 2 também, ele volta lá para o início e fica em posição de carregamento, esperando sensor da máquina 1. E assim você vê, o processo não tem fim, é um loop infinito aqui, que sempre, hora que chegou no final, a máquina já voltou lá para o começo para continuar vendo como que está o nível do sensor, se o sensor está indicando alguma coisa ou não. Então, essa que é a ideia. O diagrama de fluxo ou fluxograma te dá essa visão geral do processo. Aí fica muito mais fácil de entender. Você consegue imprimir ali esse fluxograma que é pequeno, imprimir uma página e vai estar sempre sabendo o que está acontecendo nesse processo em específico. É bastante fácil, bastante intuitivo. Então, essa que é a ideia de criar o fluxograma. Por isso que é muito importante. Utilize seus conhecimentos para entender e para aplicar essas técnicas de criação de programa, para lembrar também o que cada bloco fala, como desenhar, para que serve aquele círculo, para que serve aquele quadrado, aquele losango, para que é aquilo. Identifica, estuda, que vale a pena. Agora, então, antes da gente finalizar, fazer um recapitulando de alguns conceitos rápidos. Variáveis de controle. Variáveis de controle. O que você utiliza no controlador? Você conecta entradas para gerar saídas, conecta sensores, botões, sei lá, conecta alguma coisa para gerar saída. Para, por exemplo, atuar motor ou alguma outra coisa. E para fazer tudo isso, o que você precisa? Linguagem de programação de controladores. Lembra, guarda com carinho, utilização de CLP e a lógica ladder. Isso é muito indicado. E a automação e controle de processos industriais é isso. A dinâmica de você identificar a sua planta, identificar quais são os sensores, quais são os processos a serem controlados. E a partir dessa identificação, aí sim você vai conseguir criar o seu sistema de controle correto. Escolhe qual que é o controlador, faz o fluxograma, escolhe qual que é a sua linguagem de programação. Aí sim você consegue partir para a prática, implementar a linguagem de programação, conectar entradas dos seus sensores no seu controlador, pegar a saída, conectar nos seus atuadores e aí sim você vai ter o processo todo controlado. Mas nunca esquecer de qual que é o objetivo do controle e automação de processos industriais. É melhorar o processo.
E como que você vai conseguir melhorar o processo? Só se você conseguindo fazer leitura do que está acontecendo no seu processo e leitura do que as mudanças, do que o seu controle está impactando no seu processo industrial. Essa que é a ideia, otimizar, melhorar, reduzir custo, reduzir tempo, é isso. Então, muito obrigado pela sua atenção. Essa foi mais uma teleaula, foi muito importante ter você aqui comigo essa noite. Com certeza a gente vai se encontrar, mas no nosso próximo encontro a gente vai continuar falando muito mais desse mundo de controle e automação. Então, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.